Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, aqui de novo nesse domingo com vocês, no programa Viver Bem. Você sabe, né, ouvinte, que o programa Viver Bem é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E se você conhece algum psicólogo, algum estudante de psicologia, ou se você mesmo tem interesse de conhecer as nossas reuniões, os nossos psicólogos, pode ligar aqui para a gente, pode nos procurar e participar. Nós temos reuniões a cada uma vez ao mês. É acompanhada pelo responsável pelo grupo, que é o bispo Dom Antônio Augusto, né, que é médico, é nosso bispo auxiliar aqui da Arquidiocese e nos acompanha em todas as reuniões. Então, você pode entrar em contato com a gente e conhecer o corpo de psicólogos, que hoje somamos 103 psicólogos, gente, para ajudar as pessoas, a todos nós, a viver bem a vida que a gente tem. E você hoje deve estar curioso com quem eu estou aqui na rádio, nos estúdios da rádio. Gente, ele não é pouca coisa, não. É um psicólogo clínico, um dos fundadores do grupo dos psicólogos católicos. E eu tenho a honra de estar aqui com o psicólogo clínico Pedro Paulo, aqui no nosso programa Viver Bem. E, gente, o tema de hoje é Síndrome do Pânico. Foi pedido por um ouvinte que não quis se identificar, né? E a gente respeita. O Pedro Paulo, ele mora no Leme, ele é paroquiano da paróquia Nossa Senhora do Rosário e faz parte do time do programa Viver Bem. Vou falar com o Pedro para que ele também dê uma boa tarde para vocês. Como é que vai, Pedro Paulo? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Catedral. É um prazer estar aqui com vocês. Como você já disse anteriormente, o meu nome é Pedro Paulo Rocha. Eu sou psicólogo clínico e consultor em gestão de pessoas também. E, além de ser palestrante, eu tenho capacitação também em dependência química. Que interessante. Exatamente. E abuso sexual contra menores e adolescentes. Sim. Seu consultório fica onde, Pedro? Meu consultório fica em Copacabana, ali em frente à Praça César Delo Correia. Sim, aqui pertinho da rádio. Bem pertinho, né? E depois, se for o caso, ao final do programa, eu posso deixar o meu telefone de contato. Claro, sem dúvida. Para as pessoas, então, me procurarem, né, caso tenha algum tipo de necessidade. Sim, e você é um dos fundadores do grupo, né? Então, gente, o Pedro Paulo, como se apresentou, vai falar aqui com a gente sobre síndrome do pânico. E você, querido ouvinte, pode colaborar com a gente fazendo pedido de temas, assim como esse ouvinte que não quis se identificar, que pediu que abordássemos a síndrome do pânico. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail. Anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br. Você pode esclarecer suas dúvidas, fazer perguntas, conte com a gente. Então, Pedro, síndrome do pânico. Eu já estava em pânico ou é você que já estava em pânico para falar sobre esse tema? É verdade, a gente estava até conversando anteriormente e eu te disse que quando você me deu esse tema, a primeira resposta que eu te dei através do WhatsApp foi a seguinte: Sônia, eu já estou em pânico a partir de hoje. Quer dizer, é uma coisa impressionante. É, né? Verdade. Mas você poderia contextualizar o que é essa síndrome para os nossos ouvintes? Perfeitamente. Eu fiquei pensando, não é, Sônia, durante essa semana inteira. E aí, para a gente falar qualquer coisa a respeito, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o que é uma síndrome. Exato. Ótimo. Porque as pessoas falam e acabam não sabendo exatamente o que estão falando, o que estão dizendo, né? Então, eu fiz uma pequena pesquisa e a palavra síndrome, ela vem do grego síndrome, que quer dizer reunião. É um termo bastante utilizado na medicina, como na psicologia, para caracterizar o conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição.
Muito bem. Mas e pânico? Como é que a gente pode entender uma situação de pânico? Então, fui novamente fazer a minha pesquisa e cheguei na seguinte definição, que o significado de pânico é o que assusta ou amedronta com motivo ou sem motivo aparente. No caso, por exemplo, da síndrome do pânico, na minha modesta visão, né, e aí já trazendo um pouco do conhecimento de psicanálise, né? Sim, você é psicanalista, né, também Pedro? Também sou, né? Então eu gosto de estudar essas questões, não só em termos fisiológicos, propriamente dito, mas em termos emocionais, em termos da alma, propriamente dita, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode dissociar, né? Então eu cheguei à conclusão de que quando acontece a síndrome do pânico, né, ou o próprio pânico, é uma espécie de grito de socorro. É um grito de socorro do nosso eu. Né? Quando eu chego naquele momento que eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. Entendo. Que há muitos anos atrás, né, um senhorzinho que gostava de fumar charuto, chamado Sigmund Freud, chamou de neurose de angústia. Sim. Que muita Bem gente acaba sabemos, esquecendo, né, dessas coisas, né? E ficamos muito presos, né, ao DSM-5. Né? Então parece que a nossa vida passa pelo DSM-5. E parece que nada mais existia antes do DSM-5. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e começar a analisar dessa maneira. Então, a síndrome do pânico, em termos psicanalíticos, nada mais é do que uma neurose de angústia. Como é que acontece essa neurose? Eu costumo fazer uma analogia dessa neurose com relação a um elástico que se estica, estava frouxo, Sim. e que durante a sua vida ele vem se esticando, até o momento que ele fica totalmente esticado, retesado, e até o momento que ele quebra, ele corta. Quando ele corta, acontece a síndrome do pânico. Ou seja, é um grito de socorro do paciente que diz o seguinte: eu não aguento mais, doutor. O que você pode fazer por mim? Eu vou morrer, eu não passo de hoje, né? Eu não consigo respirar, eu estou suando muito, eu estou com taquicardia, eu estou com dores de cabeça, eu estou com náusea. Sim. E eu não consigo, eu tenho sufocamentos. E eu vou morrer. E, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda, faz alguma coisa por mim. Muito interessante isso que você está colocando, Pedro, quando você fala do DSM-5. Os nossos ouvintes, a maioria, talvez esteja curioso do que seja, né? Na nossa prática clínica, a gente sabe bem o que é o CID-10, o DSM-5, mas fala para os ouvintes do que se trata o DSM-5. É uma classificação de doenças, Sim. Né, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, onde você estabelece critérios para você determinar as doenças de uma maneira geral, né? Eu costumo, nesses momentos, falar sobre um psicólogo muito famoso espanhol, chamado Javier Echevarria, que ele, através dos seus trabalhos, das suas pesquisas, ele chegou à condição de que a nossa sociedade ela tem um caráter patógeno. Então imagina, você vai para casa, você deita, você dorme, você acorda, você sai para trabalhar e encontra com essa situação toda, né? E como lidar com isso? Como fazer para você se prevenir dessas patologias, né? Sim. E isso é muito complicado, porque essas dificuldades, elas são de diversas ordens, né? Elas são de ordem familiar, podem ser de ordem familiar. Sim, quando você fala ordem, você já está falando sobre a origem. Exatamente. É isso que provoca. E nos tempos de hoje, né, Pedro, até pela nossa prática clínica, a gente que acompanha em consultório diversos casos de síndrome do pânico, ASP, como comumente entre profissionais nos relacionamos, né? A gente vê que hoje em dia os eventos de violência, o que ocorre
mesmo o que provoca tanto medo são fatores que contribuem, fatores externos, Sim. que contribuem para a incidência de casos, de diversos casos de síndrome do pânico. Pode-se dizer assim? Pode. Foi interessante essa sua observação, porque eu costumo dizer que o pânico ele pode acontecer de uma forma endógena ou de uma forma exógena. Exógena, tá? ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Né? Quando acontece de dentro para fora, acontece o que eu gosto de chamar de neurose de angústia. É um grito de socorro do paciente. Então, ele através da sua linha de tempo, da sua própria vida, ele vem construindo, né, recalques, vem acumulando recalques, melhor dizendo, vem acumulando frustrações, vem acumulando expectativas que não satisfeitas e num determinado momento acaba causando o problema da síndrome do pânico. Sim. A sensação de morte, ou seja, olha, é como se ele estivesse dizendo para você o seguinte: olha, eu não consigo mais viver, eu quero viver, mas eu acho que eu vou morrer. É bem Entendeu? isso, né? Eu quero viver, mas eu acho que eu vou morrer. Então, isso é uma coisa que vem de dentro para fora, né? Eu acho que é uma doença, né? É uma crise, aí no caso, né? É uma crise de ordem não só física, mas também emocional e espiritual. Né? Nós somos biopsicossociais espirituais. Nós não podemos dissociar essas coisas. A própria OMS, né, ela já reconhece a espiritualidade como um fator de proteção para a saúde mental, saúde emocional e saúde física também. Exatamente. Não é isso? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta e observar com cuidado essa pessoa que nos chega com essa demanda. Isso, né? Entendo. Sim, pois não. Quando você fala nessa demanda, já me faz pensar numa pergunta que muito interessante. Sim. Em qual idade, Pedro, se manifesta o transtorno ou a síndrome do pânico? Há uma incidência maior? É uma idade, assim, a gente até... sabe, mais ou menos pelos estudos, casos científicos, né, que a gente acompanha, mas para esclarecer os nossos ouvintes, qual a idade seria? Olha só, em termos de fatores de risco, Sônia, essas crises geralmente começam entre a fase final da adolescência e o início da idade adulta. Interessante. Tá? Por exemplo, ela atinge muito mais a mulheres do que aos homens. Que interessante. Isso é uma característica muito forte feminina, né? Não que não possa acontecer aos homens, mas as mulheres são muito mais atingidas por esse problema. Né? Isso pode ser causado também por um estresse extremo. Você sabe que o estresse da sociedade é um negócio muito complicado, né? As cobranças sociais, elas são muito fortes. Entendo. E você fica totalmente vulnerável. É verdade. Vamos falar sobre isso, aliás, aprofundar, Pedro. Sim. Nossos ouvintes devem estar curiosos e eu também. Sim. Mas a produção está me avisando que precisamos entrar num intervalo de 1 minutinho apenas. E você, amado ouvinte, fique ligado com a gente aqui no programa Viver Bem, o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, voltando aqui com o programa Viver Bem. E aqui nos estúdios da rádio eu estou com um querido amigo, ele que é psicólogo clínico também, que faz parte do time do Viver Bem e também do time do grupo dos psicólogos católicos. É o psicólogo clínico Pedro Paulo, que está nesse domingo aqui, gostoso, aqui nos estúdios da Rádio Catedral. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde, novamente, estamos à sua disposição. Isso, estamos abordando, querido ouvinte, o tema Síndrome do Pânico. E o Pedro já vinha avançando, já contextualizando sobre o que é essa síndrome. E agora vamos falar dos sintomas, porque me chegou aqui pelo WhatsApp um pedido aqui para falar quais os sintomas mais comuns, Pedro. Pois os sintomas mais comuns são geralmente sensação de perigo iminente,
medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente. Sim. Dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto. Palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia. Sudorese, tremores, dificuldades para respirar, falta de ar, falta né? de Uma ar. espécie de sufocamento, né? Isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque nós às vezes nos sentimos literalmente sufocados pelas pressões da vida, né? Sim, estávamos falando sobre isso, Exatamente. né? E isso, uma vez acumulado, ele acaba se refletindo na nossa saúde física e mental, né? Nós sentimos o sufocamento, embora ele não esteja acontecendo, mas é como se estivesse. E para identificar isso, Pedro, e imagino, claro, nós que somos psicólogos, que identificamos esses sintomas em nossos pacientes, né? É como se a pessoa tivesse a impressão que vai morrer. Exatamente. É isso? Então, mas para ter um diagnóstico preciso, que nós psicólogos nem fazemos diagnóstico, nós fazemos prognóstico. Isso. Para um diagnóstico preciso, é necessário um encaminhamento? Olha só, você primeiro tem que aprender a receber esse paciente, né? Estando em crise ou não. Sim. Agora, uma vez em crise, você deve entender que ele precisa, naquele momento, acima de tudo, de um grande acolhimento. Se você for médico, no caso de um médico fazendo atendimento, você deve prescrever até algum tipo de ansiolítico. Mas, basicamente, essa pessoa, quando chega com essa sensação, você deve primeiro olhar para ela e dizer para ela o seguinte: olha, eu estou com você. Me dá a mão, me abraça. Porque isso o que é, Sônia? Isso daí é a síndrome do desamparo. Uma pessoa que chega com a síndrome do pânico, ela chega desamparada existencialmente. Entendo. E quando você coloca uma pessoa, alguma coisa física à sua frente, e diz com certeza e com firmeza de que ela não vai morrer porque você está com ela, e de preferência, se puder dar um copinho de água também, eu acho que ajuda muito. Entendo. A diminuir a ansiedade. Isso você já está dando umas super dicas para familiares, para alguns profissionais e até para médico também. É verdade. Uma humanização do atendimento, a começar pelo acolhimento, é isso? Exatamente. Você tem que mostrar para aquela pessoa que ela não está sozinha. Entendo. Que você entende o que ela está passando e que você vai ajudá-la. E você deve ter algum contato físico, inclusive. Sim, dar um conforto. Mas qual a origem da síndrome do pânico? O que provoca? É somente a história de vida desse paciente? Olha só, o Freud costumava falar das pequenas mortes que nós vamos... O Freud, querido ouvinte, é o pai da ciência psicologia. Exatamente. Sigmund Freud. Exatamente. Ele costuma falar sobre as pequenas mortes que vão acontecendo nas nossas vidas, né? E o que é isso? São as frustrações, são os medos, são as decepções, são as tristezas, né? São os fracassos. Sim, é um conjunto. É um conjunto que vão se acumulando e que, se você não tiver uma pessoa, um profissional ou, a princípio, uma pessoa da sua confiança, um interlocutor que você possa dividir as suas angústias, e por isso que ele chamava de neurose de angústia, né? Aquilo vai se acumulando e tem um perigo muito grave. Se acumula e você não percebe, porque se acumula de uma forma inconsciente. Entendo. Aquilo vai ficando acumulado e você acha até que está tudo bem, e de repente você está de férias, teoricamente relaxado e passando muito bem, e você pode ter uma síndrome do pânico. Olha que coisa impressionante isso. É verdade. Você de férias, relaxado, achando que tudo está muito bem, obrigado, e de repente você pode ter uma crise. Uma crise. Né? Porque a gente tem que saber diferenciar o que é crise, o que é transtorno de pânico. Sim, e o que é um surto também. Mas como deve ser o tratamento de quem já é, ou já está, ou nos chega
com um diagnóstico de síndrome do pânico, Com da certeza. SP. Como deve ser esse Olha tratamento? Em termos de SOS, a pessoa que chega, como eu já falei para você, ela deve ser acolhida, ouvida, observada e, se possível, se for por um médico, medicada através de algum tipo de ansiolítico. Psicofármaco. Tá? Isso no momento do SOS. Sim, quando acontece, claro. Você está no meio da crise. Agora, passando essa crise, aí você tem que procurar, de preferência, uma terapia de grupo, uma terapia individual, dentro da linha cognitiva comportamental de preferência, né? E aí a medicação pode ser até modificada, quer dizer, você pode passar de um ansiolítico para um antidepressivo. Entendo. Tá? Eu digo isso porque, como sempre trabalhei com médicos, né, a gente eu aprendia muito com eles com relação a essa ajuda farmacológica, né? Claro. Quer dizer, os remédios, eles são importantes, mas eles não são a solução. Claro, a técnica, o essencial será combinar, né, a psicoterapia com o psicofármaco. Com a medicação. Com a medicação, com a intervenção. O ideal é fazer as duas coisas, entendeu? E aí, você tocar a sua vida naturalmente, Claro. porque isso também não vai impedir que você possa ter novas crises, porque é o que eu falei, ela nos pega, ela pode nos pegar de surpresa, né? Sim. Então, por exemplo, Como a família deve agir? E digamos que se tem uma identificação, um diagnóstico, um médico psiquiatra, ele é capaz de diagnosticar, né? Sim. E nós, psicoterapeutas, vamos trabalhar concomitante a esse profissional, junto a este profissional, para que o nosso paciente resgate seu bem-estar emocional, seu bem-estar psicológico. Sim. Então, Pedro, como a família que desconhece todas as intervenções, sejam elas psicoterápicas ou medicamentosas, como essa família deve agir com um membro que tem o diagnóstico de síndrome do pânico? olha, essa família, eu acho que, em primeiro lugar, ela deve ser tratada também, né? Porque isso é muito perigoso, você transferir sempre as responsabilidades das doenças e dos problemas para o outro. O outro é sempre a ovelha negra da família, como diria a Rita Lee, né? Então, isso é muito complicado e eu não sugiro que a família faça isso. Eu sugiro que ela participe do tratamento, também faça o seu próprio tratamento, né? Ou em conjunto com o paciente, ou de uma forma separada com outro profissional. Até para compreender, né? Exatamente, mas que ela participe do processo, né? Aquela pessoa que está sofrendo ali na sua frente, ela não nasceu de chocadeira, né? Ela teve um pai, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem uma família, e a gente tem que procurar entender como foi a relação dessa pessoa com a sua própria família, né? O que ela aprendeu de bom ou de ruim para que isso, de uma certa maneira, esteja acontecendo. Compreendo. Agora, como profissional que atende ao paciente que tem síndrome do pânico, o que uma pessoa que tenha síndrome do pânico não deve fazer, Pedro? Seria, na verdade, uma dica. Qual é a dica que você, como profissional, diria para um paciente que tenha síndrome do pânico? Olha só, você deve, em primeiro lugar, conscientizar de que a vida é um vale de lágrimas. A vida não é um paraíso, né? Nós não estamos aqui para alcançar a perfeição e a felicidade total. E isso a gente sabe, como psicólogo católico, a gente sabe que isso só vai acontecer quando nós chegarmos no céu, se estivermos em estado de graça. Ainda tem essa. Porque se não estivermos, que aliás a grande maioria não está, nós vamos dar uma passadinha ainda pelo purgatório, né? Fazer uma certa purificação para depois conseguir entrar no céu. Porque para você fazer companhia a Deus, você tem que estar muito purificado. Então, em primeiro lugar, tem que entender isso, né? Que não existe perfeição, né? Que a vida é uma roda gigante, né? Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, né? E que os problemas,
acontecem para você resolver mesmo. É verdade, as dificuldades estão aí, o sofrimento também tem sentido. Isso. Infelizmente, a produção da rádio já está nos avisando que precisamos encerrar. Uma pena, mas você, Pedro, que abordou tão simples e profundamente um tema tão complexo como é a síndrome do pânico, né, que nós que temos a honra de tê-lo aqui no programa, recebe o nosso convite do programa Viver Bem para retornar aqui aos estúdios da rádio com outro tema ou complementando este. Então eu peço para que você dê o seu contato, para que os ouvintes que queiram ser atendidos até por você ou dar recomendação do seu nome possam lhe encontrar. Olha, eu agradeço a sua atenção, a atenção da rádio, a atenção dos ouvintes. Eu gostaria de dizer que eu estou fazendo atendimento em 2 lugares específicos atualmente. Um é no meu consultório particular em Copacabana e o outro é na paróquia Nossa Senhora do Parto, que fica no centro, né? Provavelmente estarei abrindo um outro ponto também de atendimento no Leblon, na paróquia Santos Anjos, Muito que bom. é um outro grupo que eu estou fazendo contato para conseguir abrir lá uma brecha para atender essas pessoas que necessitam de um acolhimento, de um profissional católico, né? Para que eles possam continuar tocando a sua vida de uma forma mais positiva e mais produtiva, né? Então, vou deixar aqui o meu telefone de contato. As pessoas que quiserem conversar comigo podem entrar em contato através do WhatsApp, que é mais simples, né? E o telefone é 21 972 38 30 26. Excelente, muito obrigada por esse domingo estar aqui com a gente. Você, amado ouvinte, anote aí viverbem@radiocatedral.com.br e viva bem a vida que você tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.